Olá! A história dos 40 anos no deserto, muita gente olha para isso e pensa logo em castigo, numa longa marcha de desobediência. Mas e se fosse algo mais? E se o deserto não fosse uma prisão, mas sim uma forja? Um lugar desenhado de propósito para transformar uma multidão de ex-escravos na nação que eles estavam destinados a se tornar. E tudo começa com essa frase. É aqui que a história toda muda de rumo. E veja bem, não foi por causa dos gigantes ou das cidades com muros altos. O problema foi a autoimagem. Eles não se viam como um povo libertado por milagres, eles se viam como gafanhotos. E foi essa crise de identidade, esse medo, que deu o pontapé inicial para tudo o que aconteceu depois. Então, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente vai seguir essa jornada em 6 estágios. Vamos começar na beira do sucesso, passar pela sentença, entender como era a vida no deserto, testemunhar o ponto de ruptura e, finalmente, ver o surgimento de um novo povo prontinho para o seu destino. A nossa história começa num lugar chamado Cades Barneia. E olha, esse não é um ponto aleatório no mapa, é a soleira, a própria entrada da Terra Prometida. Eles estavam, literalmente, na porta de casa, a um passo de realizar um sonho de gerações. Pensem um pouco. Esse povo já tinha visto o Mar Vermelho se abrir, sabe? Tinham testemunhado milagres que desafiavam qualquer lógica. Mas aí bastou a visão de cidades fortificadas e de um povo mais alto para apagar tudo isso da memória. O medo foi mais forte que a fé. E naquele momento, a porta que estava totalmente aberta bateu com força. E é claro que essa falha de fé teve uma consequência. A sentença que veio não foi só um não podem entrar. Foi muito mais que isso. Foi uma mudança de rota completa. Um desvio forçado que ia durar uma vida inteira. 40 anos. É um número que tem um peso enorme, né? Não é só uma longa espera. É o tempo calculado, o tempo necessário para que uma geração inteira, aquela com a mentalidade de escravo e a memória do medo, simplesmente desaparecesse na areia. E aqui está o ponto central. Eles não estavam só andando em círculos perdidos. Era uma marcha deliberada com um propósito muito, muito claro. O objetivo não era só impedi-los de entrar na terra. O objetivo era tirar a mentalidade do Egito de dentro deles. O deserto se tornou a ferramenta para essa cirurgia. Ok, mas como é que se sobrevive 40 anos num lugar onde basicamente nada cresce? Pois é, a resposta é que a vida deles vira uma rotina de milagres. O deserto, então, não foi um lugar de abandono. Pelo contrário, foi um lugar de dependência total, forçada, todo santo dia. É fascinante pensar na logística disso, né? A logística do impossível. Todo dia caía comida do céu, o maná. Só que tinha um detalhe, não dava para estocar. Isso forçava uma confiança diária radical. Imaginem só não ter que se preocupar com a comida de amanhã porque simplesmente se sabe que ela vai aparecer. E as roupas e os sapatos? Simplesmente não se gastavam. Por 40 anos. E para onde ir? Não tinha mapa. Tinha uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para guiar. A preocupação com o caminho foi tirada deles. Eles viviam, literalmente, dentro de um milagre contínuo. E aqui a gente vê o grande paradoxo da natureza humana. Mesmo vivendo no meio desse sustento sobrenatural constante, eles reclamavam. Reclamavam da água, que a comida era sempre a mesma, da monotonia. É incrível como a gratidão pode ser frágil, mesmo quando se está caminhando dentro de um milagre. E é aí que a gente começa a entender o propósito mais fundo do deserto. Não era só um lugar de espera. Era um laboratório, um lugar para expor as queixas, os medos, a rebeldia que estavam lá, guardados no coração. Tudo isso tinha que vir à tona para ser tratado antes que pudessem entrar na Terra Prometida. E era quase inevitável, né? Uma hora todo aquele descontentamento ia explodir. A pressão do deserto acabou levando a rebeliões abertas e um dos momentos mais dramáticos e visualmente marcantes de toda essa jornada. O que aconteceu foi que o povo pecou e, como consequência, veio uma praga de serpentes venenosas que começou a atacar o acampamento. Foi uma consequência direta e terrível da sua rebeldia contínua. As pessoas estavam morrendo envenenadas, de certa forma, pela sua própria rebelião. Então, no meio de uma praga mortal, qual seria a solução? Um antídoto? Alguma erva medicinal? A resposta que veio de Deus foi completamente inesperada e à primeira vista parecia até ilógica. A cura não era um remédio, era um ato de fé. Moisés recebeu a ordem de fazer uma serpente de bronze e colocá-la no alto de um poste. E quem fosse picado só precisava olhar para aquela serpente de bronze para viver. Pensem nesse paradoxo profundo, encontrar a vida olhando justamente para o símbolo daquilo que estava matando. E agora, vamos avançar no tempo.
para o final desses 40 anos. Os anos foram passando e aquela geração que se lembrava do Egito foi morrendo, um por um. Enquanto isso, uma nova geração, que nasceu e cresceu na dureza do deserto, estava se tornando adulta. A transformação fica muito nítida aqui. De um lado, a geração do Egito, medrosa, queixosa, com uma mentalidade de escravo. Do outro, a geração que surgiu do deserto, guerreiros endurecidos, disciplinados, um povo que só conhecia a liberdade e a dependência de Deus. A forja tinha funcionado. E, para fechar essa era, faltava o ato final, a morte do seu maior líder. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, também fazia parte daquela primeira geração. Ele subiu ao Monte Nebo, conseguiu ver a terra com que sonhou a vida inteira, mas morreu ali. O seu enterro no deserto foi como o selo final. A mentalidade antiga estava oficialmente enterrada com ele. E com isso, a gente chega ao fim da jornada no deserto. Agora há um novo líder, Josué, e um povo completamente renovado, acampado ali na beira do Rio Jordão, olhando para a terra prometida. Quando se olha para trás, para tudo isso, a própria definição de deserto muda, não é? Deixa de ser só um lugar de castigo. Torna-se uma escola, e uma escola essencial. É como se fosse um campo de treinamento onde a autossuficiência tem que ser quebrada para que a verdadeira fé possa nascer. A cena final é essa, um novo líder na frente, um novo povo pronto a seguir, e o passado, os erros, as queixas, os 40 anos de caminhada, tudo isso foi, literalmente, apagado pelo vento do deserto. Eles não olhavam mais para trás, estavam, finalmente, prontos para avançar. E tudo isso nos leva à pergunta final. É muito comum olhar para os nossos próprios desertos, aqueles períodos de dificuldade, de espera, de incerteza, e pensar que é o fim, um castigo, um beco sem saída. Mas esta história sugere outra perspectiva. E se esses lugares forem, na verdade, a forja necessária para nos moldar naquilo que precisamos ser para o próximo capítulo?